Não temos alternativas. O Brasil não aceita mais derrotas. Agora é vencer ou vencer. Que Deus nos ajude. Uma tentativa quase que desesperada. Ele dizia que nós tínhamos uma única bala para matar o dragão da inflação. Essa medida é tudo ou nada. Assim foi apresentado o plano econômico do presidente Fernando Collor de Mello. Um dia que ficou marcado na história do Brasil. Lembro como se fosse hoje. Os clientes ficaram apavorados, perguntando o que ia acontecer. Eu lembro bem do que foi essa medida, né? Foi uma grande surpresa para todo mundo. Chegamos a duvidar que seria verdade. Na época, meu pai estava juntando dinheiro para construir uma casa e o dinheiro foi todo confiscado. Imagina um pacote de feijão. Ele custa R$10 no primeiro dia do mês. No último dia deste mesmo mês, o preço sobe para R$18,20. Essa inflação mensal de mais de 80% era a realidade em março de 1990. A nossa moeda na época era o Cruzado Novo. O Plano Collor era o quarto pacote econômico em 5 anos. Num acordo com o presidente José Sarney, que deixava o cargo, foi decretado o feriado bancário nos dias 14, 15 e 16 de março. A posse do primeiro presidente eleito pelo povo após a ditadura militar estava marcada para 15 de março. Daí todo mundo já esperava por algum choque na economia, como lembra Paulo César Feitosa, na época estudante de doutorado. Eu peguei uma fila de 4 horas para poder chegar no caixa bancário. O que todo mundo pensa? Não sei o que vem pela frente, deixa eu ter um mínimo de dinheiro que me permita viver aí até a situação acalmar, se aclarar mais. Mas a proposta de Collor foi além das expectativas. Em 16 de março de 90, uma sexta-feira, a ministra da Fazenda, Zélia Cardoso, anunciou o confisco da poupança, da conta corrente e de recursos empregados em investimentos, chamados à época de overnight. Quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros. O que excede isso fica depositada junto ao Banco Central. Ao fim de 18 meses, eles são convertidos em cruzeiros. Economista do Banco Central na década de 90, o professor Paulo César Feitosa diz que a apresentação da equipe econômica foi atabalhoada e que o caminho adotado para combater a inflação não era o ideal. Foi um plano mal pensado, porque apressado, com uma apresentação atabalhoada, mal feita, em que pergunta dos repórteres feitas à ministra Zélia, ao Antônio Candir, ministro do Planejamento, ao Ibrahim Eres, presidente do Banco Central da época, eles ficavam uns olhando para o outro como se tivesse falado assim: nós não tratamos disso, não pensamos isso, e agora como é que nós vamos responder aqui? A Itatiaia estava lá neste anúncio do Plano Collor. A repórter Aparecida Ferreira, correspondente da Rádio de Minas em Brasília, por mais de 3 décadas, acompanhou de perto. Eu me lembro de um ambiente de tensão antes, durante e depois. Foi uma coisa muito violenta, uma atitude muito abrupta. Parece que eles não estavam afinados, não falavam a mesma linguagem. Foi muito nervosismo, muita controvérsia, muito equívoco. Naquela época, a poupança era um bom investimento. Tirar o dinheirinho daqueles que poupam na poupança é uma tragédia. Para o professor de finanças e pró-reitor acadêmico do IBMEC, Eduardo Coutinho, a tentativa feita pela equipe econômica de Collor foi na base da pancada. Na expectativa de que, eliminando na pancada a quantidade de dinheiro em circulação, você seria capaz de controlar a inflação. Nós vimos que não funcionou, né? A história mostra que não funcionou. Os recursos depositados, especialmente em poupança, representavam o esforço de uma vida de trabalho de milhões de pessoas. E aí começou o sofrimento dele e
por que não dizer de toda a família? E achar que não ia dar conta mesmo de como que vai ser, porque você dorme no dia seguinte um pesadelo, né? Você acorda com um sofrimento. Foi a correria, né, para o hospital e lá a notícia veio: papai, um infarto fulminante. E nós perdemos o nosso pai. Amanhã a gente conta a história do caminhoneiro Leontino, que representa o drama de milhares de brasileiros naquele início dos anos 90. Repórter João Felipe Lolli.